A aula pública Ópera Mundi de hoje discute regulação dos meios de comunicação. Neste programa, gravado no Bosque da Unesp em Bauru, quem fala sobre o assunto é Franklin Martins. Jornalista e cientista político, Franklin foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil. Na década de 70, a Unesco definiu a comunicação como um direito humano. Assim como a educação e a saúde, é dever do Estado adotar políticas para garantir o acesso à comunicação de qualidade. Também é consenso na comunidade internacional que a imprensa deve trabalhar na promoção da cidadania. E informar, repercutir e analisar os fatos que acontecem nos países. O problema é quando os meios de comunicação priorizam interesses econômicos e deixam de lado a responsabilidade social. Defensores do modelo liberal afirmam que a regulamentação pode se transformar em controle e censura por parte do Estado. Por isso, a mídia deve ser livre para poder investigar e pressionar governantes, sem qualquer tipo de interferência. Afinal, é possível criar regras sem colocar em risco a liberdade de imprensa? Por que é necessária a regulamentação dos meios de comunicação? A pergunta que é feita é por que a mídia deve ser regulamentada? Então, eu vou entrar divergindo um pouco da pergunta. Eu não sou a favor da regulamentação da mídia de um modo geral. Eu não acho que jornal, revista, a imprensa escrita precisa ser regulamentada. Ela precisa obedecer a determinadas leis. É necessário uma lei de direito de resposta, que não existe no Brasil hoje em dia, e é necessário que a justiça, uma lei de resposta que seja rápida e proporcional ao agravo e que tenha leis que punam, o judiciário possa punir quando um jornal comete um excesso contra alguém. Isso tem que estar na legislação, mas isso não precisa regulação. Jornal, revista, eu não acho que é necessário regulação. Regulação é necessário para aquilo que é uma concessão pública, que é a radiodifusão, ou seja, rádio e televisão. Rádio e televisão não é um empresário ou um grupo que diz assim, eu vou botar uma rádio, vou botar uma televisão, bota e ponto final. Não. Ele tem que chegar ao Estado, ao governo, e tem que pedir, olha, eu quero um espaço no espectro eletromagnético para poder transmitir por televisão ou rádio a minha produção. É necessário que o governo dê para ele isso. E por que o governo deu para você e não deu para você? O governo dá para fulano e não dá para Beltrano baseado em quê? E o fulano que recebeu tem obrigações a cumprir ou ele faz o que der na cachola dele? Essas são as questões. Toda concessão de serviço público é objeto de regulação. Transporte aéreo é objeto de regulação. Transporte urbano é objeto de regulação. Distribuição de água, esgoto, energia, objeto de regulação. Tudo aquilo que é uma concessão de um serviço público entregue a um grupo privado, o Estado precisa dizer ao grupo privado o seguinte: você vai exercer essa função, você vai poder se remunerar, você vai poder ganhar dinheiro, mas você precisa cumprir algumas obrigações. No mundo inteiro é assim. No mundo inteiro, radiodifusão é regulamentado, ou seja, há regras claras que a sociedade pode acompanhar e fiscalizar para a concessão de um canal de televisão, de um canal de rádio, de uma emissora de rádio, e, ao mesmo tempo, quando eles recebem aquilo, eles recebem por um prazo determinado e, no exercício daquela função, eles devem cumprir uma série de obrigações. Há uma preocupação generalizada no mundo, nas sociedades democráticas, de botar freios que impeçam a monopolização e a oligopolização da mídia. Por quê? Porque se trata de algo crucial para a sociedade. Não pode ter monopólio para vender picolé, não pode ter monopólio para vender carro, não pode ter monopólio, com muito mais razão, para fazer o trabalho social de levar informação, conhecimento, entretenimento à sociedade. Por quê? Se são poucos grupos e eles se acertam entre si,
Na verdade, você controla a informação a qual a sociedade tem acesso e você fica sendo manipulado por esses poucos grupos. Então, no mundo inteiro, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, Argentina, Equador, Holanda, em todos os lugares do mundo, existe regulação para evitar concentração e para evitar manipulação. Essa regulação, ela tem diferentes viés. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela é feita através de uma regulação de caráter econômico. Nos Estados Unidos, é proibida a chamada propriedade cruzada. Isso significa o quê? Um mesmo grupo de comunicação não pode ter rádio, televisão e jornal numa mesma cidade, ou no mesmo estado, ou numa mesma região. Não pode. Tem que estar dividido. Isso no Brasil não existe. Isso no Brasil não existe. E ninguém considera que nos Estados Unidos isso é um atentado à liberdade de imprensa. Mas a maioria dos países, além de proibir a propriedade cruzada, vai mais além. Coloca determinadas obrigações que, recebida a concessão, o concessionário tem de honrá-las. Por exemplo, equilíbrio, isenção, não pode estimular o racismo, não pode estimular o preconceito, tem que dar ênfase às atividades culturais, informativas, de entretenimento, não pode fazer alianças com determinados grupos econômicos para esconder coisas da sociedade. E isso é acompanhado, porque tudo isso é discutível, isso é uma lei, isso é um texto, tem que ser interpretado, isso é acompanhado geralmente por agências reguladoras, por organizações que aplicam isso. Ou seja, está sendo aplicado, as obrigações estão sendo cumpridas, não estão. Então, isso é parte do processo, isso existe no mundo todo. No Brasil, o Brasil precisa desesperadamente de regulação dos meios eletrônicos de comunicação, precisa desesperadamente de regulação de rádio e televisão. E por quê? Por várias razões. Primeiro, que nós não temos legislação sobre o assunto. O Código Brasileiro de Telecomunicações, que finge reger a radiodifusão, é de 1962, ou seja, tem 51 anos. Quando ele foi votado, não havia cadeia nacional de televisão, não havia rede nacional de televisão, não havia TV a cores, não havia transmissão ao vivo, não havia uma série de coisas. Não havia internet. Ou seja, o setor passou por uma mudança extraordinária durante 50 anos, mudou inteiramente, e a nossa legislação é de 50 anos atrás. E como ela é de 50 anos atrás, ela não responde aos problemas atuais. E como ela não responde aos problemas atuais, os problemas precisam ser respondidos por alguém. E como o Estado não tem uma instância para responder esses problemas, que responde a cada grupo isoladamente. Então nós temos um festival de desregulação no Brasil e uma absoluta gambiarra no setor da radiodifusão. Cada um faz o que quer e, na verdade, não obedece a legislação nenhuma e faz o que quer com um objetivo. Aliás, dois. Ganhar dinheiro e ter força política sobre a sociedade, que lhe permite, por sua vez, ganhar mais dinheiro para frente. Então, é isso que nós temos que discutir. E que isso promoveu uma concentração enorme. Aí entramos no segundo ponto, que a partir do período da ditadura se produziu uma concentração enorme da radiodifusão, especialmente das televisões. E que, por suas vezes, em geral, tem jornais. Então, esse processo, nós temos que uma grande concentração, uma oligopolização do setor de comunicações, que se acha no direito, muitas vezes, de puxar a sociedade pelo nariz para cá ou para lá, para dizer para onde ela tem que ir. Todos nós vemos isso diariamente, nós lemos jornal, nós assistimos televisão, e nós vemos como que cada vez mais os grupos de comunicação acham que podem esconder coisas, sentar em cima de coisas, fazer coisas que têm um peso X, passar a ter um peso 10X, manipular, fazer tudo isso. Então, nós vivemos esse processo. Sempre que se fala no Brasil, é preciso regular, os grupos de comunicação dizem, querem censurar. Isso é só uma tentativa de interditar a discussão de um tema vital para o país, que é a democratização da mídia, dos meios de comunicação. Nós precisamos ter muito mais, e a internet permite que passemos a ter muito mais, já estamos tendo e podemos ter muito mais nos próximos anos. Eles estão querendo puxar o freio de mão, estão querendo impedir a discussão, estão querendo satanizar todo mundo que defende
a democratização da mídia. E esse debate está colocado, de um jeito ou de outro, por um caminho ou por outro, ele se realizará, porque a sociedade está madura para isso. O Brasil, hoje em dia, eu costumo dizer isso, cresceu muito nos últimos anos. Temos mais democracia, cresceu o mercado interno, temos mais oportunidades, temos mais desafios. O Brasil ficou muito grande para caber dentro do cercadinho dos oligopólios da comunicação. E eles sabem disso, eles estão sentindo que estão vindo tempos novos. Eles temem isso e, por isso, eles tentam impedir e satanizar a discussão. No próximo bloco, Franklin Martins responde a questão da correspondente do Ópera Mundi na Argentina. A aula pública volta daqui a pouco. A aula pública Ópera Mundi está de volta. Nesta segunda parte do programa, Franklin Martins responde a questão da correspondente do site Ópera Mundi na Argentina. Olá, Franklin. O Congresso argentino aprovou, em 2009, uma lei de serviços de comunicação audiovisual. Imediatamente após a aprovação da lei, o Grupo Clarim começou a questionar na Justiça a constitucionalidade de 4 artigos, justamente os que se referiam à concentração da propriedade de meios de comunicação. Ano passado, a Corte Suprema de Justiça declarou constitucionais esses 4 artigos, e o Grupo Clarim está começando a se desprender das licenças que excedem o limite determinado pela lei. Franklin, você acredita que o modelo argentino pode servir de exemplo para um debate brasileiro sobre a concentração dos meios de comunicação? A Argentina aprovou, eu acho que foi em 2009, não estou bem seguro se o ano foi esse, no Congresso, depois de um amplo processo de discussão na sociedade, uma lei de comunicação audiovisual. Na verdade, uma lei que eles chamam, simplificam, lei de meios, lei da mídia. Aprovou alguns artigos dessa lei, foram contestados na Justiça pelo maior grupo de comunicação da Argentina, pelo Grupo Clarim, que equivale mais ou menos ao Grupo Globo no Brasil, porque a lei mandava, entre outras coisas, que todo grupo que tivesse acima de um certo número de concessões de TV aberta e TV fechada teria de devolver o que passasse de um determinado limite. E eles eram contra e julgavam que isso era um atentado à liberdade de imprensa. Isso foi para o Judiciário. Depois de 3 anos de debate, a Suprema Corte da Argentina, recentemente, disse que a lei é constitucional, ela não fere a liberdade de imprensa, ao contrário, ela favorece a democratização dos meios. A lei aprovada na Argentina, ela tem, primeiro, uma grande importância para a Argentina, porque ela permite que surjam novos grupos, permite que surjam novas entidades, permite que as comunidades passem a ter acesso ao espectro eletromagnético, possam ter rádio, possam ter televisão. Entre outras coisas, uma das primeiras providências da lei foi que o campeonato argentino de futebol saiu da mão dos grupos privados. Saiu da mão do grupo privado, passou para a televisão pública. E com isso ela exibe todos os jogos. Porque antes na Argentina é engraçado, tirando os jogos dos clubes de Buenos Aires, ninguém via mais nada. Então um pessoal de Rosário, um pessoal de Mendonça, nunca viu seu time na televisão lá. Entende? Só se fosse na TV a cabo e aí tinha que pagar. Entende? Então hoje em dia, vê como são coisas que aparentemente, não, tem uma obrigação. Você é obrigado a publicizar o jogo, publicizar o espetáculo esportivo, etc. Mas, além de tudo, ela fixou limites, diminuiu a propriedade cruzada, abriu espaço para rádios comunitárias. Ou seja, é uma lei moderna, democrática, e é assim que ela é entendida pela ONU, é assim que ela é entendida pela Unesco, é assim que ela é entendida pelos especialistas do mundo todo. Evidentemente, o Clarim e outros grupos na Argentina consideram aquilo um atentado à liberdade de imprensa, porque, para eles, qualquer coisa que diminua o monopólio, que diminua o oligopólio, para eles é um atentado à liberdade de imprensa. Porque eles confundem liberdade de imprensa com liberdade de empresa. Eles querem poder fazer o que bem entendem. Acho que o processo na Argentina ele tem uma outra grande questão importante, que foi a forma como ele foi feito. Não foi uma lei que o governo mandou, tinha maioria no Congresso e aprovou. Não. Botou uma lei em discussão. Durante mais de um ano na sociedade, a sociedade debateu, propôs coisas, corrigiu, certo? Foi para o Congresso, debateu mais anos lá. Ao final disso, se aprovou hoje um amplo processo de discussão de uma questão que interessa a toda a sociedade. Evidentemente, com isso, se formou uma maioria na sociedade argentina a favor da lei. Isso dizem todas as pesquisas. Ou seja, há uma maioria consistente na Argentina a favor da nova lei. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Eu queria, no entanto, abordar um outro problema. Sempre que se discute questão de regulação dos meios de comunicação no Brasil ou da comunicação eletrônica,
vêm pessoas assim, nós temos que fazer feito a Argentina. Eu queria dizer o seguinte, nós temos que aprender com a Argentina, olhar o exemplo da Argentina, mas nós não temos que fazer como a Argentina, por uma razão, nós não somos a Argentina. Eu adoro a Argentina, devo ter sido um dos 7 brasileiros que torceu para a Argentina quando ela foi para a final contra a Alemanha e perdeu. E fiquei muito triste por causa disso. O Brasil inteiro comemorou. Adoro a Argentina, quase nasci na Argentina, vou à Argentina sempre, tive exilado na Argentina. Mas é o seguinte, Brasil e Argentina são diferentes. A Argentina forma maioria políticas rapidamente e perde maioria política rapidamente. O Brasil demora muito a formar maiorias políticas. E, em geral, quando forma, elas vêm para ficar. São características diferentes, tem a ver com a história, com o tamanho do país, nós somos muito grandes, complicado. Eu costumo dizer assim, a Argentina é um potro fogoso que sai correndo para cá, correndo para lá, relincha, empina, escoiceia, você olha aquilo, fica maravilhado, é lindo. Mas nós não somos aquilo. Nós não somos o potro fogoso. Nós somos um elefante. O Brasil é um elefante, que jamais tira mais do que uma pata do chão de cada vez. Porque se tirar 2, cai e quebra. Então precisa tirar uma pata de cada vez. Isso quer dizer o seguinte, nós demoramos mais a formar maioria política do que a Argentina. É possível fazer um debate, esse debate tem que ser na sociedade, o sentido deve ser não de punir, não de impedir, não de coagir, não de nada disso, é no sentido de ter mais gente falando, mais vozes, mais entretenimento, mais videogame, mais cultura. Nós temos que ter mais. Por que nós temos que comer na mão de 4 ou 5 grupos? Nós não precisamos disso. Está chegando a hora de dar a volta nisso. A Argentina nos mostra que mesmo num país como a Argentina, foi possível fazer isso. E outros países, isso aconteceu no Equador, está acontecendo no Uruguai, é um fenômeno na América Latina, está acontecendo em diversos países. Estamos ajustando as contas e superando heranças do passado que não podem mais sobreviver, porque elas não batem mais com o mundo que a gente tem. Então a Argentina quase... Mas não é para dizer, nós temos que fazer feito a Argentina. Nós temos que fazer do nosso jeito. Não é só no futebol que nós somos diferentes da Argentina. Nós somos muito diferentes na política. Não quer dizer que somos melhores, não quer dizer que somos piores. Quer dizer que nós temos as nossas características e ele tem as dele. No próximo bloco, Franklin Martins responde às questões do público. A aula pública volta daqui a pouco. A aula pública Ópera Mundi está de volta. Nesta última parte do programa, Franklin Martins responde às dúvidas do público presente no bosque da Unesp em Bauru. A legislação de 88, ela ainda é atual para regular a radiodifusão. Hoje em dia, passados esses 18 anos, e essa forte penetração ou ascensão das empresas de tecnologia da comunicação? Na verdade, essa legislação ela não regula a radiodifusão, ela regula a telecomunicação de um modo geral. A radiodifusão continua com o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962. Agora, nós estamos assistindo a um processo de convergência de mídias eletrônicas. Até algum tempo atrás, televisão era uma coisa, computador era outra. Telefone celular era uma coisa, TV portátil era outra. Hoje em dia está convergindo, os mesmos aparelhos vão poder receber o sinal aberto de uma TV aberta e vão poder também receber o sinal fechado de um serviço qualquer, por 4G, do que for, etc. O que acontece? Nós não temos uma regulação que regule esta convergência. Quando eu, como ministro da Secretaria de Comunicação Social, durante os debates da primeira Conferência Nacional de Comunicação, dizia da necessidade de termos uma regulação na área das comunicações eletrônicas, eu dizia para o pessoal da radiodifusão, escuta, se não tiver regulação, quem vai regular é o mercado. E quando o mercado regula, não é preciso ser nenhum gênio, ganha o mais forte, ganha o mais rico. Quem é o mais rico? As empresas de telecomunicações faturam, no seu conjunto, 13 vezes mais, o número é esse, 13 vezes mais do que as empresas de radiodifusão em seu conjunto. Então é evidente que as empresas de telecomunicação vão atropelar. Eu dizia, é a jamanta que vai passar em cima de vocês. É necessário um debate público, aberto e transparente para gerar uma nova regulação, que é bom para todo mundo, inclusive para vocês, porque a radiodifusão precisa de proteção no Brasil.
Precisa de proteção, porque parece, eles dizem que eu quero acabar com a liberdade de imprensa, e eu digo, não, é preciso dar proteção a vocês, porque a radiodifusão aberta, ela tem um conteúdo social no Brasil, entende? Ou seja, ela dá gratuitamente um sinal. Eu posso discutir a qualidade da informação, a qualidade do entretenimento, posso discutir diversas coisas, mas isso é dado ao conjunto da população. Isso deve ter algum tipo de proteção. Agora, como é que eles reagiram? De jeito nenhum, isso é um atentado à liberdade de imprensa. Bom, passaram-se alguns anos. Qual é a situação que nós temos hoje? Apareceu um novo adversário para as empresas de radiodifusão. Vocês sabem qual é o segundo maior veículo de recebimento de anúncios do Brasil hoje em dia? O segundo maior grupo que recebe anúncios é o Google. A TV Globo, em 2012, recebeu em torno de, faturou o orçamento dela, a receita dela foi em torno de 11 a 12 bi. O Google foi 2,5 bi. Mais do que toda a Abril, mais do que a Record. E esse ano já está chegando mais perto da TV Globo. Por quê? Porque há um deslocamento para a internet e não há regulação. Eu, por exemplo, acho meio esquisito a questão de anunciar no Google no Brasil. Por quê? Porque não paga imposto aqui. Porque os profissionais não estão aqui, nós estamos mandando dinheiro lá para fora. Isso tem que ter uma regulação. Se o mercado for decidir, ele pode ir para cá ou para lá. Se for decidir de acordo com a sociedade, você pode dizer, há limites para isso. Nós não temos limite, só pode ter participação em empresas de comunicação no Brasil, grupos estrangeiros até 30%, você tem que colocar determinado limite. No fundo, as empresas de radiodifusão querem isso. Elas sabem que não tem como impedir um debate. E não tem como deter uma regulação que precisa vir, até porque elas sabem que precisa para elas. Mas o que é que elas querem? Elas não querem um debate público, aberto e transparente na sociedade. Elas querem o quê? O que eu chamo o rachunchum. É sentarem os líderes dele com os líderes das telecomunicações, com o pessoal líder do Google, etc., uns funcionários burocratas do governo, produzir uma coisa e entregar um prato feito para o país. Só que o Brasil está muito grandinho para isso, não vai dar. Nós estamos vivendo aí o começo de um processo, há 3, 4 anos, que é um processo em que a sociedade está percebendo que ela precisa mais informação, mais entretenimento, mais cultura, mais voz. Ela precisa mais. Ninguém quer cortar nada de ninguém. Só que é o seguinte, que não sejam sempre os mesmos mandando, falando o nosso nome, e mais do que isso, em geral, manipulando. Basta ver o comportamento dos principais grupos e a forma como cada vez mais eles atuam unidos na defesa de determinadas coisas e no ataque a determinadas coisas. Faz 25 anos, né? Completamos agora, de promulgação da Constituinte, a nova Constituição brasileira. De lá para cá, a sociedade se aprofundou, né, no processo, de fato, de redemocratização, de aprendizado de uma vida republicana. No entanto, os meios de comunicação continuam fora da lei. Ou seja, é um quarto poder totalmente desregulado. De quem é a maior fragilidade de não conseguir trazer esse debate e, de fato, adequar os meios de comunicação à Constituição? Da sociedade brasileira ou dos governos? Regulação dos meios eletrônicos não tem que ter nada diferente dos princípios que estão na Constituição, nada além da Constituição. A Constituição proíbe a propriedade cruzada. Ela proíbe a propriedade cruzada. Ela diz que deve estar voltado fundamentalmente para entretenimento, cultura e informação à radiodifusão. Ela deixa claro que político não pode ter concessão. Ela diz que tem que ter cotas para a produção nacional, para a produção regional. Diz que tem que ter cotas para a produção independente. Ela diz que o espectro eletromagnético tem que ser dividido de forma complementar entre a radiodifusão privada, estatal e pública. Ou seja, ela tem uma série de princípios que, se botar aquilo ali numa lei, nós temos uma excelente lei no Brasil. Não precisa nada além disso. Mas faz 25 anos e isso não sai do papel. E por que não sai do papel? Porque todo mundo que bota a discussão precisa sair do papel, a mídia vai em cima com tudo, sataniza e intimida. Aí o que acontece? Os deputados, o cara olha assim, eu vou comprar essa, vou ter a TV Globo, ou a Bandeirantes, ou a Record, em cima de mim o tempo todo, faz o seguinte, deixa para lá. O cara olha para o lado, assovia e vai fazer outra coisa. Qual é o grande problema? Isso não é só um problema dos governos, não.
Isso é um problema da sociedade. Porque é o seguinte, na hora que se começar a pagar um preço na sociedade porque não está tocando à frente uma regulação que democratiza os meios de comunicação, vai ter muito político que vai dizer, eu perco aqui e perco lá. E vai começar a entrar no assunto. Eu, sinceramente, eu sou otimista, eu acho que é inevitável que a gente tenha essa discussão. Inevitável porque a base tecnológica está mudando. E ela já está diminuindo a concentração pela via da internet, que vai multiplicando. Algum de vocês lê jornal só, se informam por jornal? Cara, todos vocês se informam pela internet, dão uma olhadinha no jornal, etc. E tal, e cada vez mais. Então, pelo desenvolvimento tecnológico, pelo desenvolvimento econômico, porque se não botar determinados freios, eles vão se dar mal. A radiodifusão vai se dar mal. Mas também pelo desenvolvimento democrático da sociedade, que está começando a perceber. Não é à toa que nós estamos discutindo isso aqui. O assunto não é mais um assunto só de especialistas, jornalistas e ONGs. É um assunto que se discute. Ainda não é um assunto do povão. Nós estamos aí no meio do caminho. Ou seja, o elefante está andando, mas ainda está distante de onde tem de chegar. Foi bem interessante, o Franklin expôs para a gente alguns pontos importantes sobre a regulamentação da mídia. Ele também citou o caso argentino, que também é bem interessante nessa discussão sobre as políticas públicas de comunicação. Foi um debate bem interessante. E achei legal a estrutura, e é legal trazer essas coisas de fora, esses assuntos que são muito debatidos lá fora, para dentro da universidade, que a gente às vezes fica muito fechado aqui e não vai explorar outros temas que são muito discutidos no mundo afora.